Excelentíssimo senhor, senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, excelentíssimo senhor Michel Temer. Excelentíssimo senhor deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor senador Randolfo Rodrigues, signatário da resolução número 4 do Congresso Nacional. Prezado amigo João Vicente, filho do presidente da República. Senhora cantora de hoje e das diretas já, querida Fafá de Belém. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos hoje realmente um dia histórico. Um dia histórico, e eu diria um dia inédito na história do Brasil. O Congresso Nacional já viveu grandes momentos de glória, de alegria, de vitória. E vivemos momentos que preferíamos até esquecer. Hoje vivemos um grande momento. Eu diria que nos meus 80 e tantos anos, eu tenho diante de mim uma realidade de que essa história que nós vamos analisar e viver aqui, eu participei de todos os seus passos. Fui testemunha ocular de todos eles. E Deus me permitiu de assistir isso de hoje, que eu nunca imaginava que haveria de acontecer. E felicito a Vossa Excelência, senhor presidente do Senado, pela grandeza, pelo espírito público de realizar uma reunião como esta. E cumprimento a senhora presidente da República, porque realmente, desde o primeiro momento, aceitou de realizarmos. Meus filhos e meus netos, os filhos de vocês estudaram a história do Brasil. E na história do Brasil diz que na madrugada do dia 1º por dia 2 de abril de 1964, o presidente do Senado, senhor Auro de Moura Andrada, determinou vaga a presidência da República, porque o presidente da República estava em lugar incerto e não sabido fora do Brasil. O chefe da Casa Civil, do presidente João Goulart, entregou uma carta ao presidente. O presidente da República encontra-se em Porto Alegre, na residência do comandante do Terceiro Exército, à frente das tropas legalistas. O senhor Auro de Moura Andrada não tomou conhecimento. Deputado federal, presente à época, Tancredo Neves protesta aos gritos. Senhor presidente, o número do telefone é este. Telefone para ele e atenderá a casa a residencial do comandante do Terceiro Exército e Vossa Excelência falará com o presidente. Ou nos dê 3 horas e daqui a 3 horas o presidente estará aqui. O senhor Auro de Moura Andrada não tomou conhecimento. Decretou vaga a presidente da República, empossou o deputado Mazzilli e esse deputado Mazzilli integrou seu ministério. A história era realmente
bem diferente. O senhor presidente da República, João Goulart, estava no Rio de Janeiro. Aí se toma conhecimento de que tropas militares, sob o comando do senhor Mourão Filho, saíam de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O presidente João Goulart telefonou ao seu ex-ministro da Guerra e então comandante do Segundo Exército, ao Mauri Cruz, falando e conversando com ele, pedindo que ele se dirigisse para parar as tropas de Juiz de Fora. O presidente Amaury, lamentavelmente, mas argumentou: senhor presidente, eu, desde que saí do Ministério da Guerra, não tenho a força e a autoridade que o senhor está imaginando. Se o senhor der uma declaração, der uma nota, repudiando o comunismo, dizendo dos males do comunismo e do seu governo que é, eu saio em direção às tropas do Mourão e Juiz de Fora. João Goulart teria pensado, refletido e teria dito: todo mundo sabe que eu não sou comunista, que meu governo não tem nada a ver com isso, mas não posso dar essa nota, porque essa nota seria recebida perante a história como um ato de covardia. Na hora, para tentar se sair melhor, fez essa acusação. Cruz então respondeu: então eu não posso ir em direção a Juiz de Fora. As tropas de São Paulo irão em direção ao Rio de Janeiro. O presidente João Goulart veio a Brasília, de Brasília apanhou o avião e foi a Porto Alegre. Já tinha nomeado para o novo comandante do Terceiro Exército. E esse mesmo general Adário, quando ele chegou em Porto Alegre, ou antes mesmo, ele tinha nomeado ministro da Guerra. Nesse tempo, nós estávamos em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre. Membros do antigo PTB, João Caruso, Siegfried Reuser, eu, deputado então Leonel Brizola, estávamos todos, o general, comandante do Terceiro Exército, ministro da Guerra, na espera do senhor João Goulart, que tinha comunicado que chegaria em Porto Alegre. E a conversa já girava em torno disso. O doutor Brizola dizendo que tinha que resistir. Tínhamos que nos reunir e partir rumo ao centro para garantir o governo. O comandante do Terceiro Exército, general Adário, mostrou desde o primeiro momento solidariedade e fidelidade total ao presidente da República. Eu estou aqui para cumprir as ordens do presidente. Eu só tenho que dizer que agora não está acontecendo como na legalidade. Naquele momento, o Terceiro Exército estava todo unido em torno da defesa do mandato. Agora existe, mesmo aqui em Porto Alegre, como lá em São Leopoldo, existem focos grandes de pessoas que não aceitam. Mas eu farei disso, general, o que o presidente determinar. Ficamos tempo esperando, e o presidente chegou. Com ele, nos dirigimos à casa do comandante do Terceiro Exército. E foram chegando, e a discussão começou. Doutor Brizola, repito, insistindo, no sentido de resistir. Pedindo a Jango que ele designasse o general Adário ministro da Guerra, o que Jango respondeu: ele já é ministro da Guerra, já designei, e pedindo que Jango designasse a ele, Brizola, ministro da Fazenda. O Brizola até hoje não respondeu. Aí se começou o debate, a discussão. O que fazer, como ir e como avançar. Foi quando surgiu no meio da discussão, em telefonemas que o presidente Jango teve com alguém que eu não sei se quê, mas é quando ele veio e disse:
o que eu supunha, o que me falavam, estou vendo que é realidade. A operação Brooklyn, que o embaixador Lincoln Gordon publica no seu livro, ele diz que a operação estava em andamento e que as tropas navais, uma frota naval americana, já estava vindo aqui e que a decisão era invadir o Brasil. Ou melhor, invadir não é o termo, ajudar o governo constituído do Brasil. E que naquele momento ele tinha a convicção de que aconteceria aqui a divisão como na Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Esse argumento foi quase que definitivo para a decisão do presidente João Goulart. General Adário, insistindo a sua fidelidade, dizendo: presidente, eu faço o que o senhor quiser, mas sou obrigado a dizer que as informações que eu tenho do Terceiro Exército e as que me vêm do centro do país são negativas. E o presidente decidiu viajar para o Uruguai. Esse foi o acontecimento. Esse foi o fato. Enquanto aqui assumia o presidente Mazzilli, o presidente Mazzilli escolhia o seu ministério, não teve ato, não teve absolutamente nada. Como tantas vezes aconteceu no Brasil e pelo mundo, as forças militares se rebelaram, ganharam, depuseram o presidente e assumiram. O presidente Mazzilli designa o seu ministério. E dizem que o que teria causado mal-estar é que no ministério do deputado Mazzilli tinha mais gente do PSD, de outros partidos, e não daqueles que estavam há muito tempo naquela caminhada, que era a própria dele. 10 dias, ou mais ou menos, eu não sei, depois do senhor Mazzilli já ter consumado, estar na presidência da República, em pleno exercício da presidência da República, os 3 ministros militares, indicados pelo Mazzilli, lançam um ato institucional. Tem número? Não tinha número. Cassações, prisões, demissões de funcionários, tudo mais que se pode imaginar e que nós já sabemos. Inclusive, transforma o que sobra do Congresso Nacional em colégio eleitoral para eleger o indicado por eles, Marechal Castelo Branco. Isso foi o que aconteceu. Essa foi a realidade na história do nosso Brasil. Não estamos aqui para analisar o futuro, nem é esse o nosso objetivo das coisas que aconteceram. Só para lembrar, o presidente João Goulart foi impedido de vir ao Brasil, se despedir da sua mãe, da sua morte, e salientar a diferença, senhora presidente, entre a vinda, a chegada em São Borja e a chegada em Brasília dos restos mortais do presidente Getúlio Vargas, da sua primeira vinda, quando morto na Argentina, e já naquela ocasião com suspeitas ditas, eu era dirigente do partido no Rio Grande do Sul, as hipóteses onde será enterrado. Virá ou não virá? O que acontecerá? Depois de discussões, de conversas, de debate, a decisão foi tomada de que ele seria enterrado em São Borja. Mas que o carro viria entrando no Brasil pela ponte de Uruguaiana e de Uruguaiana indo a São Borja sem uma parada. Naquela altura, eu diria que todo o povo daquela fronteira estava ali. Eu diria que lideranças do Brasil inteiro, a confessar pelo doutor Tancredo, estavam ali. E eu diria, ali naquela região, meus senhores, praticamente 50% do exército brasileiro, só Santiago tem 5 quartéis. E era discussão. Tem que vir,
chegar e ser enterrado. Mas para sair de Uruguaiana e chegar no cemitério de São Borja, é necessário passar pela catedral. Não tem outro caminho. E à medida que o carro ia se aproximando do centro, a multidão ia se aglomerando. Fiquei o tempo todo com o coronel já gentil, embora duro, mas assim, querendo cumprir a ordem que ele teria recebido. E ele pedindo, ele, mas coronel, o que nós podemos fazer? Esse povo está aí porque está aí, não pedi de nada. E outra coisa, coronel, repare o senhor, não há uma palavra de ordem, é jongo, é viva, é cantando o hino nacional, não tem absolutamente nada que possa dizer. É o povo chorando, enterrando uma pessoa que eles gostam. Pode, não pode, foi indo. Quando chegou na frente da catedral fechada, toda fechada, eu fiquei sabendo ali, abre-se a porta da catedral. E ela estava superlotada. E o povo estava lá dentro e vieram dizer para nós que eles não deixavam enterrar o Jango antes que o seu filho e sua filha chegassem do exterior. Conversa vai, conversa vem. O coronel concordou que isso acontecesse. Não demorou muito, chegou a Denise, chegou o João Vicente. Dona Maria Tereza já estava lá, a sua irmã, esposa do Dr. Brizola, também já estava lá. Sai o corpo e o coronel determina que se vá em direção ao cemitério. 3 quilômetros, menos, 2.500. Mas o povo pegou o caixão, arrancou o caixão das mãos do soldado e levou, foi caminhando. O coronel, não, mas a ordem que eu tenho é essa. Mas, coronel, não está acontecendo nada, eles estão levando o caixão, estão caminhando, levando o caixão. Aliás, o tempo da caminhada que eles estão caminhando é o mesmo que o carro fosse, porque o carro não ia passar por cima das pessoas. Mas eu tenho ordem e vou executar. Olha, coronel, eu não sei quem lhe deu essa ordem. Eu só sei que aqui, o que o senhor fizer, eu não sei o que vai acontecer. São militares, são jovens, são trabalhadores, são senhoras. E sei que a manchete vai sair no mundo inteiro. E no mundo inteiro não vai aparecer o nome de quem lhe deu a ordem. Agora, o seu nome e a sua fotografia vai sair no mundo inteiro. Eu, com toda a sinceridade, acho que o senhor... Se aconteceu o incidente, eu concordo com o senhor. Mas caminhando como estão caminhando, chorando, rezando e batendo pau. E foi. Chegamos na beira do túmulo. Eu falei em nome do Rio Grande do Sul. Não pedi licença, nem o coronel foi contra. E quando eu terminei de falar, o doutor Tancredo me disse depois, pelo menos podia ter me avisado. Eu digo, eu falei em nome do Rio Grande. Em nome do Brasil vai falar o doutor Tancredo lá. Que foi uma atitude fantástica. Chegamos no dia em que a família solicitou interrogações que existem. Um agente de segurança do Uruguai está preso no Brasil, em Porto Alegre, e diz que ele participou do complô para a morte do doutor João Goulart. E em meio a essa questão, a Comissão da Verdade pede e consegue que os restos mortais venham para cá. E a senhora presidente, e eu felicito a ilustre presidente pela atitude tomada, que resolveu receber o doutor João Goulart com honra de chefe de Estado. E assim foi a sua chegada em Brasília. E assim foi a sua chegada lá em São Borja. O que estamos fazendo aqui nesse momento? O
que nós estamos fazendo aqui nesse momento é que o Congresso Nacional, não digo por unanimidade, porque teve um deputado que votou contra, o restante, a unanimidade das decisões de todos os partidos, decidiu baixar uma determinação dizendo que está nula a reunião realizada pelo Congresso na madrugada do dia 1º para o dia 2. Singela, presidente. 2 linhas. Nos comentários não se entra em adjetivação, nem A, nem B, apenas se diz o fato que ocorreu. Os argumentos, os motivos que determinaram. Aliás, naquela sessão foi interessante, nem pro forma, nada foi colocado em votação. O presidente podia pelo menos dizer, está em votação, ninguém contra, 2 contra, a favor. Não. Ele deu a comunicação e deu o resultado. Está afastado o presidente. O Congresso foi por unanimidade. Uma sessão que podia se dizer, foi assim, foi assado, alguém protestou. Pelo contrário, todos os partidos, por unanimidade, disseram que era um grande gesto, que era uma decisão realmente muito importante. Foi aprovado. E aí, uma grandeza do presidente do Senado. Sua Excelência, por conta própria, mas representando nós todos, determinou a realização dessa reunião. Nessa reunião onde nós estamos aqui para que Sua Excelência assine e determine que a história do Brasil vai ter uma página mudada. Consequências práticas, pergunto e cobro. Quais são as consequências práticas disso? Vai mudar a história? Claro que não vai, nem nós queremos mudar. Claro que não vai mudar. Mas esse fato vai mudar. Os meus bisnetos vão estudar na história o que de fato aconteceu. E não o que meus filhos estudaram, que é o que não aconteceu. Eu vejo com muito carinho e com muito respeito essa decisão. Eu acho importante da maneira com que foi feito. Desde o início, desde que a Comissão da Verdade solicitou a revisão da possibilidade de algo ter acontecido, desde a decisão da senhora presidente de dar cunho de honra de chefe de Estado, até a decisão do Congresso. Esta, para mim, e me perdoe a emoção, mas é que eu vivi todos os momentos. Eu vivi o momento de estar lá no aeroporto, surpreendido com aquela decisão. Eu vi, quando a gente imaginava, é um grupozinho, quem é que Juiz de Fora? Qual é o contingente de Juiz de Fora? O Mourão este. Ninguém levava a sério. Eu vivi a decisão do general Cruel, que é um homem de bem, respeitado, acatado, de credibilidade, amigo íntimo do presidente. Eu vivi a decisão do presidente, o drama dele e as pessoas que estavam ao lado quando disseram ele podia salvar o seu governo. O general Cruz iria em direção a Juiz de Fora, é só dizer que ele ia e o Mourão ia correndo para casa. Eu vi o fato ali, na casa do comandante, quando vamos resistir, vamos para a luta. Nós tivemos uma vitória espetacular na legalidade. Começou no Rio Grande do Sul, ninguém levava a sério, e foi crescendo, e pelo rádio. Ele assumiu a presidência. Eu vi, na casa do ministro, quando ele foi obrigado a reconhecer que a hora era diferente. Na legalidade, as forças da sociedade brasileira estavam uniformes. O baque que houve naquele momento foi a renúncia, até hoje, inexplicável do senhor Jânio Quadros. Mas a posse do senhor João Goulart era aceita por unanimidade. João Goulart foi eleito vice-presidente, naquela época era eleito no voto, presidente e vice, fazendo muito mais votos do que o senhor Juscelino Kubitschek, que era seu companheiro de chapa. 5 anos depois, ele foi eleito de novo pelo voto, sendo que quem ganhou para a presidência foi o adversário de Jânio Quadros, e ele ganhou de novo. Depois, se criou o parlamentarismo e se discutiu. Fica parlamentarismo e Jango deixa de ser presidente,
parlamentarista, e o Jango ganhou com 80%. Então ele foi praticamente eleito 3 vezes presidente da República. Por isso, meus irmãos, a beleza desse movimento. E o fato dele acontecer justamente nesse momento em que o mundo vive a hora de Mandela. Vossa Excelência, a presidência esteve lá e deu para ver o que o mundo sentiu na grandeza desse homem. Que eu tenho para mim uma das pessoas mais fantásticas da história. 2 pessoas que eu conheci e me tocaram o resto da vida. Foi Dom Hélder Câmara, arcebispo de Rio de Janeiro, pesando uns 45 quilos e com aquela voz falando, parecendo querer mudar o mundo, e o Mandela, quando ele demonstrava suas ideias. Eu acho o exemplo de Mandela a coisa mais fantástica que eu já vi. A grandeza dele na condução daquele povo. O natural, o normal. As mortes, a tirania, os horrores que eles sofreram. Era fazer justiça. Dar o troco. Prisão, cadeia, etc. E eles praticamente sozinhos dizendo não. Não, porque se eu fizer isso, nós vamos fazer excesso também. E vai ser um círculo vicioso do qual nós não vamos sair. Vamos apurar. O cara vai ser acusado. Vai reconhecer que errou, vai reconhecer. Vai pedir desculpa. E terminou reunindo no estádio brasileiros, negros e brancos, numa partida, se abraçando, e deu essa confraternização. Eu falo e dou esse exemplo, porque da nossa parte, acho que da parte de todos, é isso que nós queremos. Eu acho que hoje, nesse momento, minha presidente, nesse momento, meu querido presidente do meu partido, Michel Temer, nesse momento, nós estamos realmente olhando para frente. Nós não estamos preocupados, não há nada aqui que se queira atingir A, B, C ou D, nem aqueles que podem ter feito, e muito menos os de hoje, que estão nos cargos indicados pelo próprio governo. O que há de bom, sim, é isto, de nós poder dizer, hoje se encerrou um ciclo, e hoje se inicia outro. Que a Deus tenhamos a grandeza, o respeito e o carinho, e caminharmos adiante. A ti, meu querido, a tua mãe, a tua esposa, os teus filhos, um abraço muito sincero. Eu fiquei fã da tua garra, da tua firmeza, de ir, avançar, ir adiante e viver esse dia. E, senhora presidente, eu digo com o maior respeito, foi um gesto muito bonito, de muita grandeza, de muito espírito público. Vossa Excelência botou a sua assinatura, e a sua assinatura está dizendo, o Brasil é outro, é democrático, é libertário. Obrigado, meus irmãos.